Boa noite. Boa noite, tudo bem, rapaz? Como é que tu tá? Tudo bom, mestre? Tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Tá conseguindo me ver bem essa hora agora? Agora tá muito ruim ainda. Agora melhorou. Quer dizer, a dinâmica não ajuda muito, né? Mas A palhaça não ajuda, né? Quase que não coube na tela a cabeça. não, tá bem, tanto imagem como som tá legal. Tudo bem Show de contigo? bola. Tudo bom, a satisfação é enorme estar falando com o senhor, né, mais uma vez aí. Que nada. Tenho acompanhado as suas lives aí na medida do possível, né? E que estou muito feliz de estar participando também. Tá bom, eu que te agradeço aí pelo gastar um tempinho aí para bater um papo com a gente, contar como é que tá a novidade. Começa, Pô, começa me falando, você tá falando de onde? eu tô de São Gonçalo, Rio de São Janeiro, Gonçalo. aqui na São Gonçalo. E como é que Né? tá como é que tá a situação do coronavírus por aí? Conta pra gente. Cara, o povo de São Gonçalo é meio desobediente, né? Mas tá uma situação um pouco complicada. Eu vou falar no tocante às academias, né? Que é a minha área de atuação. Apesar de ser faixa preta também, eu não sou professor de jiu-jitsu, eu sou praticante, atleta, né? Mas sou professor de educação física e personal trainer. Então, essa questão tem afetado diretamente tanto a mim, como meus colegas de profissão e os meus colegas que são professores de jiu-jitsu, né? Eu acho que tem afetado até mais os professores de jiu-jitsu do que a mim como personal trainer, né? Porque o material humano é super importante nas aulas, é um pouco diferente de uma musculação, de um treinamento funcional. Então tá um pouco complicado, mas a gente está esperançoso que isso tudo aí tem um retorno gradativo a partir do mês que vem. Eu acho que a gente, como profissional de educação física, como professor de jiu-jitsu, professor de lutas em geral, a gente tem os protocolos a seguir. E nós somos considerados da área de saúde. Sim. E mesmo assim, a gente tem uma barreira para que seja autorizado. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, a gente sabe muito bem como lidar, como comportar as pessoas dentro do tatame e uma série de outras coisas, né? Todos os cuidados Uhum. necessários que a gente precisa, de afastamento, de higiene, quer dizer, já foi lançado alguns protocolos, aí a CBJJ mesmo colocou, né, um procedimento para a reabertura das academias, eu já tinha colocado para meus alunos também, então eu acho Sim. que é uma questão aí de tempo, mas que eu acho que a gente precisa ser incluído nesse grupo aí. E aí sim, cada um vai determinar, né, a quantidade que pode, porque do jeito que está, eu não sei Pelo que quanto. chegou no meu conhecimento, que houve um ordenamento, aí eu tenho contato, inclusive eu vou fazer uma live com um gestor de academia, que é dono de academia, né, que eu acho que é importante também eles exporem um lado deles, né, que o pedido inicial que está sendo feito para os gestores, o afastamento dos equipamentos em 1,5 m, né, a Sim. princípio nas academias de musculação, né, a princípio é essa a ordem, né, mas existe muita especulação, né, sobre como haverá esse retorno. Eu, como funcionário e formado também na área da saúde, né, inclusive fomos convocados a trabalhar, né, quem tem interesse, nós temos que fazer um curso online, Isso e aí. aí houve uma ajuda, um pedido de ajuda do governo, né. Infelizmente os hospitais no qual a gente iria atuar muito não vão ficar prontos, né, o pessoal tem acompanhado a política aí, tem visto que os hospitais, devido aos desvios, enfim, não vamos entrar nesse detalhe, mas eles não vão ficar prontos, provavelmente nem todos vão conseguir trabalhar. Eu creio que eu acho que não só na academia, mas toda a nossa vivência pós-quarentena, né? Não falo nem pós-pandemia, porque a pandemia ela vai continuar, infelizmente, até que Sim. tenha uma vacina, mas ela pós-quarentena, todos nós vamos ter que nos adaptar de alguma forma, né? Eu acho que até nosso jeito brasileiro de estar sempre abraçando, beijando todo mundo e abraça um beija outro. Eu acho que a própria questão da higiene, apesar de a gente ser um povo bem limpo, diferente do pessoal da Europa, a questão de usar máscara, não estar abraçando, não estar beijando,
tá lavando a mão com mais frequência. A higienização dos equipamentos, assim como vai ter que ter no tatame, a higienização é frequente, né? Eu acho que vai ser uma nova realidade que a gente vai ter que se adaptar e vai ter que ser muito rápido. Eu acho que não vai ser uma nova realidade, não. Essa realidade Já é. Já é atual, nova. né? Já é nova e a gente vai ter que se adaptar com isso, que a pandemia não vai passar e a gente vai ter que se adaptar para conviver com esse tipo de coisa. Né? A princípio, o afastamento social era para dar tempo dos hospitais ficarem prontos, dar tempo do sistema de saúde comportar e, infelizmente, nada Comprar os aconteceu. Respiradores, exatamente. Nada aconteceu. Então, quer dizer, a gente está 2 meses já parado, já estamos indo para o terceiro, e quanto tempo mais de fôlego os donos de academia vão ter, os profissionais vão ter para continuar mantendo suas despesas. Né? Eu vou ser bem sincero, as academias pequenas, né, eu acho que é a grande parte aí na região dos lagos, porque são poucos os lugares que tem grandes redes. Sei que tem Búzios, né, eu creio que Araruama tenha alguma, mas a maioria são empresários que injetaram dinheiro e tem a sua academia, ele tem outra academia, não são grandes redes que existem aí no local. Então, essa galera vai ter muita dificuldade de se manter, né, pagar todos os funcionários e tudo mais. E então, assim, se não retornar antes, infelizmente, muitos deles vão ter que parar as atividades. Isso vai ser ruim, não só para os profissionais, não, mas até para os alunos, porque eles vão ter que se aglomerar em uma outra academia. Ou seja, se uma academia Sim. que tem 500 alunos fecha, esses 500 vão para uma outra que tem 500, então são 1.000. Então a aglomeração ali vai estar maior. Eu espero que os empresários, donos da academia, comecem a trabalhar essa parte do marketing, acho que mais na parte financeira, para que não haja uma desigualdade, né? E que assim, a galera que está nos ouvindo e vai nos ouvir depois que esse vídeo vai ficar no ar, entenda que nem sempre pagar mais barato e estar em uma aglomeração vai ser vantajoso. Então é melhor ficar numa academia que seja mais vazia, você pagar um pouco mais, mas a sua segurança vai ser muito maior. Então, assim, está tudo muito incerto. Eu acho que as coisas estão começando a se desenhar, essas informações vão chegando, algumas a gente não pode expor, eu creio que também você deve ter recebido as informações da CBJJ, provavelmente vai receber do CREF, vai receber da Vigilância Sanitária. Eu não sou dono de academia, eu só presto serviço para os alunos dentro da academia. Mas vocês são donos, com certeza estão recebendo informações de vários órgãos e tentando alinhar isso tudo e compilar e tentar dar reinício às aulas. Eu acho que isso vai ser complicado um pouco no início. Até porque o excesso de informação também às vezes faz até mal, né? Porque são tantas informações e informações às vezes desencontradas que a gente fica assim meio sem saber o que acreditar, né? Então, realmente, a gente tem que filtrar isso aí, né? Pegar todas essas informações, filtrar para saber o que fazer, né? Qual procedimento tomar. Eu acho que a galera do jiu-jitsu vai ter que ter um cuidado um pouco até maior, porque o contato é direto. Eu acho que a higienização do tatame é importante, a utilização de um kimono todo dia é diferente. A galera que não tem kimono suficiente vai ter que comprar, ou vai ter que lavar sempre mais vezes o kimono, né? Não vai ter como a pessoa botar o kimono para secar e usar no dia seguinte, né? A questão da higiene pessoal vai ser, no jiu-jitsu, primordial. Eu vejo assim, as primeiras semanas ainda vai ser um trato de treinamento individual, né? Tu vê que tu tem espaços no tatame já pré-marcados, que já são, isso já está todo mundo sabendo, né? O tatame vai ficar pré-marcado, vai ter limite de pessoa de quantitativo dentro do tatame. Então, quer dizer, a princípio, a primeira semana, segunda, isso também vai alterar muito conforme as informações. Vai ser um treinamento individual, né? Como a gente está fazendo os treinamentos online, né? Eu tenho dado aula online todo dia, né? Então, esse treinamento é individualizado, né? Cada pessoa fazendo, isso vai permanecer no retorno. Aí depois de 2 semanas a gente já começa
colocar os pares, dando preferência aos pares que vivem junto, aquele mesmo grupo, enfim, tem uma série de coisas para se fazer. Então, eu vejo que a pessoa vai tendo tempo de se adaptar, né? Vai tendo tempo de lavar kimono, de se organizar para poder ter um convívio social. E a galera não vai poder ficar, fez uma aula e fica, pega a aula seguinte, se você botar mais aula, sabe, a galera daí sabe que pega de 6 até meia-noite, né? Não, a gente vai ter que agendar. Eu já divulguei o plano de volta às aulas aqui para os meus alunos, né? Então, quer dizer, com aulas agendadas e para quando isso for. Que eu estou imaginando que em junho agora vai começar a dar uma flexibilizada, né? Eu recebi informações que a previsão de retorno é dia 5 de junho. Deve ser uma segunda-feira, não estou com o calendário aqui perto. Dia 5 de junho. E eu não sei como é que vai funcionar na Grace São Gonçalo Centro, né? Quem é à frente lá é o professor Fernando Rabelo, que está fazendo um trabalho excepcional lá. Então é provável que essas informações também... 5 de junho é uma sexta-feira. Uma sexta-feira? É uma sexta-feira. Então, a previsão, eu recebi isso de um gestor e a previsão é em São Gonçalo, tá? Tem alguém que está mais pessimista, falando de julho, de setembro, né? Então, eu não sei como é que vai estar essa parte aqui na Grace Barra, né? Como é que essa informação vai vir direto do Carlinhos, né? E para todas as Grace Barras, eu não sei como é que vai funcionar. Isso aí quem está à frente é o Fernando Rabelo, e aí provavelmente na próxima semana ele vai estar divulgando isso aí. Mas a galera tá numa secura tremenda, né? Eu acho que não só de treinar, eu acho que o pessoal tá com saudade de competir. E na verdade eu queria muito te fazer uma pergunta, Juarez, que você é o cara que está de frente nisso aí. Eu perguntei, eu falei com o Oswaldo Ornelas, né, que é o Dinho, que está na Malásia. Então, eu tentei falar, comecei a conversa com o Malibu ontem, mas a internet não estava muito boa. Mas como você está na parte do staff, está de frente disso, como é que você acha que vai ser as competições? Eu perguntei isso para o Fernando também numa live que nós fizemos, se você acha que ainda haverá competições no ano de 2020. Não sei se você tem informação e não pode falar, mas assim, se existe a esperança de ter competições no ano de 2020 ainda. Bom, vamos lá. Eu posso responder somente por mim como professor de academia, tá? Eu sou responsável pela minha equipe e eu respondo pela minha equipe, não por staff em competição. Eu acredito que esse ano a CBJJ e Federação só vai realmente começar depois que for liberado pelos governos, tá? E vamos dizer, se liberar em setembro, né, mês 9, eu só acredito que vai haver alguma competição no mês 12, porque quando reabrir tem que ter pelo menos 3 meses aí de treino para a pessoa poder a pessoa se preparar e competir, correto? De contrapartida, a Copa Company já está fazendo grande propaganda aí que vai ter em não sei se é novembro ou se é dezembro, né? A volta da Copa Company, né? Que foi um clássico dos anos 80, 90, e ela vai voltar com uma edição agora. Então, quer dizer, já está programada para ter agora no final desse ano. Ou eu acho que a dificuldade maior das competições de jiu-jitsu, inclusive eu acho que hoje tem hoje não, semana que vem tem o UFC novamente, sem público. Sim. Eu acho que a grande diferença é que o público que está no estádio ou no poliesportivo para a competição de jiu-jitsu são lutadores também. Em algum momento eles vão ter que entrar na arena para lutar. Então, assim, diferentemente do MMA, o público que está ali no MMA não luta, mas a galera que está ali, numa hora ele ou está com a calça de kimono, vai colocar e vai para a aula de concentração e vai lutar. Isso sim, olha, já teve uma competição esse final de semana lá nos Emirados, né? Lá em Abu Dhabi, já aconteceu. O pessoal que está no hotel, né? Isso aí. E isso já vai começar, né? Eu fiz uma live com a Kênia, que é a vice-presidente da federação. Ela que atende a gente lá na Federação do Rio, né? Isso. Aí ela citou que provavelmente vai voltar sem público.
Então, quer dizer, eu não sei como é que vai funcionar essa dinâmica, né? O que eu posso fazer é só dar palpite, orientar, tentar colaborar de alguma forma. Porque no que você disse aí, é aquela coisa assim, eu preciso espaçar mais, então eu preciso de maior quantidade de áreas para poder distribuir mais e reduzir o número de atletas inscritos. Em vez de eu fazer uma competição normal com todos os atletas, eu tenho que fazer um dia, vamos supor, para criança. Aí no outro dia para, sei lá, faixa branca e azul. E no terceiro Sim, dia para marrom e preta. E mesmo vai ter que assim, particionar. vai ter que particionar a coisa, né? Mas isso também tem custos. Isso as pessoas têm que pensar que Aluguel da quadra e tudo aluguel mais. da quadra, segurança, diária de todo mundo que trabalha, tem uma série de fatores que influenciam nisso. E aí eu não sei qual o respaldo que a pessoa terá, né? Então tem que imaginar direitinho. Então eu vejo assim, a Você Kênia acha, se você acha, você acha que, assim, você falando sobre que a Kênia abriu esse precedente aí, mas ainda não tem uma definição, né? Não, Sobre não. como vai acontecer. Você acha, Juarez, até especulei isso com o Fernando, você acha que 2020, retornando competição, sei lá, uma competição grande em dezembro, você acha que vai ser o momento de a gente conseguir ver novamente um Mundial no Brasil? Já que vai ter uma dificuldade maior dos atletas irem para lá do que serem repatriados e lutarem aqui, né? Acho que a galera, assim que puder, vai voltar para o Brasil, mas acho que vai ter uma série de dificuldades da galera daqui e para lá lutar. Você acha que existe essa possibilidade? Rapaz, olha, eu vi um post do Fábio Andrade, né, Hum. professor da Nova União, nosso amigo, ele é árbitro, ele trabalha sempre com a gente, falando sobre isso, né? Tu vê que nós temos mundiais no Brasil. Você tem mundial no Brasil da CBJJO, tu tem mundial no Brasil da CBJJD, tu tem mundial do Brasil na CBJJE. Então, quer dizer, nós temos o mundial, ele não precisa vir para cá. Aí você está falando Do especificamente da IBJJF. IBJJF, né? Então, eu vejo assim, aí, cara, e as pessoas ficam com essa neura, qual o mundial que vale mais, né? Mas, cara, qual o mundial que vale mais? Não sei, não sei, porque depende das condições. Eu não tenho condições de ir para os Estados Unidos, mas eu tenho condições de lutar aqui no Rio com o Mundial aqui, ou eu tenho condições de lutar o Mundial lá em São Paulo. Então, quer dizer, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Assim, Ah, eu acho eu acho que mais vale o P, porque assim, não é só o Mundial, né? Às vezes você vai lutar um Mundial e a tua chave tá muito. Não é fácil, porque todo mundo vai pro Mundial, vai muito bem treinado. Mas é mais branda, né? É diferente você chegar no Mundial e cair de cara com um bochecha, porra. É diferente. Mas assim, existem mundiais que a chave tá um pouco mais branda, mas existem outras competições de lutas casadas que tá super forte, né? Assim sim, como teve, eu acho, se eu não me engano, em 2018, o Zé Júnior, o Júnior, ficou em primeiro lugar, 2018, 2017, ganhando do Ebert e tudo mais, e sim. foi na Federação dos Emirados. Né? Então acho que depende muito de quem está lutando naquela federação, vai dar o valor para aquela medalha. Aquela medalha não quer dizer que não vai valer. Eu Eu não acho, vejo, assim, eu vejo assim, são questão de oportunidades, né? O Júnior fez uma live com o Júnior, e aí ele pegou e disse que por causa de trabalho, por causa de estar morando lá, as dificuldades que ele teve para ir lutar na IBJJF. Então, quer dizer, ele lutou lá nos Emirados pela facilidade, que ele tinha que trabalhar e tinha que lutar. E isso não uhum. é diferente da nossa vida. Nós temos que trabalhar e temos que lutar. Então, quer dizer, se você começar a treinar e quer lutar, então, e não tem condições de ir para os Estados Unidos, por quê? Para você ir para lá, além de um alto custo de passagem, hospedagem, alimentação, custo da competição, mas e o tempo que você precisa sair do seu trabalho. Você precisa de uma licença aí de uma semana, 10 dias para poder ir Duas, lá é. lutar. Pô, você lutar ali em São Paulo, de repente tu precisa de uma licença de 2 dias. Você É, é, vai lá, luta, volta e pronto. Então, é, eu acho que as oportunidades,
as oportunidades que são mais importantes do que realmente aquele título que a pessoa... Ser campeão mundial da IBJJF é legal? Claro que é. Mas não por causa disso a gente precisa desmerecer as outras que também fazem. Não, jamais. E eu acredito que se o Mundial da IBJJF não acontecer no Brasil esse ano, a qualquer outra que fizer um Mundial aqui no final do ano vai ser fortíssimo. Eu acho que vai ser muito forte. Eu vejo muito na situação da logística, né? Se você vê a logística do Mundial, que é lá nos Estados Unidos, pô, o ginásio é um espetáculo, né? A gente não tem nenhum ginásio aqui que eu conheça para que a gente consiga fazer alguma coisa igual. Aí, independente disso, a gente tem a parte de hotelaria, a gente tem a parte de mobilidade urbana, a gente tem a parte de segurança. Então, se tu vê toda uma logística, tu vê que o Brasil agora não está apto, não está sem dúvida, lá é imbatível, né? Agora você tocou no assunto, Juarez, que eu estava pensando esses dias, eu mexendo assim na caixa de medalhas e tudo mais, eu achei uma de uma competição que você fez. Sim. Se eu não me engano, 2003. E aí, cara, eu achei bem interessante, porque eu já era adulto, né? Porque eu tô velho. E eu falei, pô, o Juarez hoje ele tá à frente dos staffs e eu vejo hoje a organização das competições, né? Muito mais profissionais, e eu acho que não só os staffs, mas a arbitragem, né? Tudo se profissionalizou muito mais. Mas eu tô falando como é a tua área, a parte de staff, a parte organizacional, cronograma, tudo direitinho. Eu lembro que a primeira competição que eu vi, porque hoje em dia não existe mais isso, mas cada equipe, né, naquela época, no final dos anos 90, início dos anos 2000, fazia a sua própria competição. O Barradas tinha uma competição deles, o Lu tinha, o César Peçanha tinha, e um lutava a competição do outro. Mas ficou muito marcado na minha memória, eu acho que na memória da maioria da galera, né, foi essa competição que você fez em Araruama, a parte da organização. Isso ficou marcado. Se não me engano, você deu uma camisa cinza. Eu tinha até pouco tempo essa camisa, né? E eu acho que eu ganhei a categoria nessa época aí, e o André foi campeão do absoluto, a categoria dele é absoluto. Então, assim, mas a parte de organização ficou muito viva na memória porque aquilo gerou um comentário dentro das academias, né? Foi a primeira vez que a gente viu uma competição interna com várias áreas batendo o cronograma certinho. Porque a gente vinha de uma linha de competições, mesmo as grandes, em São Gonçalo e Niterói, não vou citar o nome das federações, em São Gonçalo e Niterói, que às vezes era uma bagunça tremenda, que às vezes eu era o último a lutar. Muitas das vezes, eu lembro, muitas vezes, o André de Freitas, o André Branco, era o último a lutar, e às vezes tinha uma área só. Então, eu queria saber de você, se foi a partir dessa competição que te levou a abrir os seus olhos e você teve mais vontade de trabalhar nessa área? Foi a partir daí ou não? A princípio, sim. Eu fiz várias competições aqui em Araruama porque eu precisava levantar o esporte aqui na cidade, né? Era uma tendência as academias fazerem competições. A minha origem mesmo, meu professor fazia muita competição interna. Eu, particularmente, não gosto de competição interna para não criar rivalidade entre os colegas de equipe. Então, eu participei de muitas dessas competições, do Barrada, da Emília, do César, de todo mundo que chamava, eu ia, do Sardella e tantos outros. E aí eu fui vendo. E eu sempre fui muito chato, tentava, tento até hoje, me organizar sempre o máximo possível, agendar horário, fazer as coisas, ter uma previsão, uma programação, né? Então, comecei a colocar aquilo em prática, né? Então, quer dizer, eu via o que os outros faziam, né? E comecei a botar em prática e comecei a acertar as coisas que eu achava que sim. Mas, nessa coisa, o Judson Borges me convidou para trabalhar na arbitragem na federação, na FJJ Rio.
Uhum. E eu fui trabalhar lá na arbitragem na federação, né? Fiquei trabalhando lá alguns anos, né? Aí conheci o Tanque, que me levou para trabalhar na CBJJ, que eu trabalhei de coordenador na CBJJ. Trabalhei muito tempo de prancheta, né? Chamando as Uhum. pessoas, pesando, tal. Nessa idas e vindas, né? Eu, na federação, quem tomava conta da federação é o Beto Ferrão. E ele adoeceu, né? Coisa, veio lutando contra uma doença e tal. Aí no final de 2004, ele já se internou e não pôde mais ir às competições. E como eu era muito amigo e tal, ele fazia competição à caneta. As competições dele, ele fazia tudo à caneta, recebia a relação e fazia tudo à caneta. Aí ele me pediu, que eu já vinha falando com ele que a coisa tinha que ser informatizado, né? Tinha que botar no Sim. computador aquilo. Aí ele me pediu, eu peguei, assumi ali interinamente para quebrar o galho Qual dele foi de o um ano? 2004. 2004. Aí, final do ano de 2004, no início de 2005, eu não tenho certeza agora de coisa, ele veio a falecer, né? Ele veio a falecer, e aí eu peguei, eu pensei assim, eu vou ficar aqui até botar alguém para me substituir, né? Mas não, eu fui ficando ali, e aí fui crescendo dentro da área, larguei a arbitragem, porque não dava para fazer Uhum. as duas coisas, e aí continuei, aí eu tô nessa batida aí na função que eu estou desde 2005. E hoje você tem a ajuda do Thierry, né? Hoje o Thieres, ele começou comigo garoto, né, menino, eu Uhum. levava ele para digitar, né, Eu digitar lembro dele resultado para criança. mim. Isso aí, é porque você é velho, né? Eu sou velho. Ele tá aí atrás? Ele tá aí atrás? Ele tá dizendo que ele continua Manda um abraço pra garoto. ele. Ele deve estar É, vendo ali. e assim, Aí, Juarez, então eu tenho isso muito na minha memória, sabe? E quando eu fiquei muito tempo sem lutar, eu lutei aquela vez, eu lutei uma LGD, e aí eu lutei a final com do absoluto com o rapaz lá de Rio das Ostras, qual o nome dele? Da DDR? Rei das Ostras? Rio das Léo Ostras Maia? não, de Rio das Ostras não, minto. Arraial do Cabo, Arthur? com o Arthur. E aí depois entrei no loop de trabalho e aí eu fui lutar o Rei do Rio que eu te encontrei lá. Sim. E aquilo ali, meu irmão, eu falei, cara, isso aqui, pô, um estádio, uma quadra até menor que a gente estava acostumado do Tijuca Tênis Clube, mas fluiu tudo muito rápido, tudo muito bem, e aquilo ficou muito surpreso e eu acabei lembrando dessa competição que você fez aí em 2003. Eu já era, se não me engano, era azul. Nossa, tem tempo E isso. tem muito tempo. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu tava lembrando, assim, eu tenho muita lembrança boa de vocês aí. Muitas mesmo. Inclusive até te mandei uma foto esses dias, né? Sim, Eu morei na região dos lagos durante 4 anos, né? E quando eu comecei, na verdade, o jiu-jitsu em 89, com o Júlio Castro, que é pai do Wendel Ribeiro, que tá lá em sim, Dubai. Que era sim. judô e jiu-jitsu, a gente lutava jiu-jitsu pelo Castro e lutava judô pelo Castro, que é o pai do Wendel, e lutava jiu-jitsu pelo Zé Oliveira. E aí eu parei e retornei já depois de muito tempo com o Fernando, que era do Barradas, aí fomos pro César e ficamos lá durante um tempo. E aí sempre teve uma ilusão de que a galera, os carioca, a gente fala os carioca da gema lá do outro lado da poça, eles É. eram quase que imbatíveis, né, cara? Assim, pô, os caras são sinistros. Ali porque na verdade começou ali na Zona Sul e tudo mais, então a gente tem sempre aquela impressão de que eles estavam dominando o cenário. E aí, cara, eu lembro que em 2003, o Éder, o André e o Júnior voltaram dos Estados Unidos. Né? Se não me engano, acho que só o Zé Júnior tinha voltado em segundo lugar do Pan-Americano. E eu fiquei, caraca, que irado, cara. Eu falei, foi a primeira vez que, assim,
Porque quando você vê um atleta patrocinado, né, mas na maioria dos patrocinados são tudo pessoal de poder aquisitivo já alto, né, ainda ganha o Sim. patrocínio, é fácil para eles irem. Falei, pô, os caras são daqui, conseguiram ir. Então, eu acho que a partir dali, eu consegui enxergar que outras pessoas conseguiriam ter essa projeção, mesmo sendo pessoas comuns, né? E aquela imagem que a gente tinha que o jiu-jitsu do outro lado da poça era superior, começou a mudar, né? Quando você começou a projetar muitos atletas da região dos lagos, não só para ganhar no Rio, mas teve campeão mundial, que foi o André, se não me engano, na Rocha, e para o mundo, né? Hoje você, eu acho que é o maior exportador de professor, no mundo, né? E eu queria, assim, o que eu achei de interessante, também que eu tô com uma chamada aqui, deixa eu desligar. E aí que eu achei interessante, quando eu fui morar na região dos lagos, eu falei, meu irmão, o Juarez é uma coisa atípica, porra, só tem lá. E quando eu cheguei em Saquarema, cara, muita gente duríssima de treino e muito campeão, né? Sim. E eu falei, pô, cara, não é aquilo que pintam, né? Eu acho que cada região pode ter seu campeão, se a equipe tiver um diferencial hoje, né? Eu acho que a galera não sabe, mas Bia Mesquita, que é, sei lá, sete vezes campeã mundial, é de Saquarema, treinou muito tempo lá com a gente, treinou com o Juarez. O André foi campeão diversas vezes, agora só dá aula, mas tem o Arona, né? O Arona treinou, acho que foi com o Lélio, né? Em Araruama também. Sim. Então, assim, hoje eu acho que o atleta de ponta no adulto é o Neto Estrela, que está despontando aí lá de Saquarema também, duríssimo. Saquarema, duríssimo. Pô, então assim, eu acho que se ele tiver cabeça, ele vai ganhar o mundo, né? Se ele tiver uma assistência, um trabalho bacana, ele tem tudo para ganhar tudo. Então, assim, como é que hoje você vê a galera da região dos lagos ainda existe muita gente dura aí e continua, vira e mexe, vai alguém. Daqui a pouquinho a Maria Luísa também tá indo, vai crescer, e vai para azul, e vai para roxa, e ela é duríssima, o irmão dela mais novo também, que são seus alunos aí, né? Todos dois treinam com você aí também, o Saulo tá sempre aí. Como é que você vê a projeção dessa galera que muita gente não sabe de onde vem? Você acha que a região dos lagos hoje, ela se tornou uma potência do jiu-jitsu no Brasil? O jogo virou um pouco? Veja só, eu particularmente penso assim, você citou aí que a Zona Sul era o que era o bambambam do jiu-jitsu, né? Eu discordo um pouquinho porque na Zona Oeste, né, na Baixada... Não, mas eu tô falando há muito tempo. Né? Depois teve a harmonia. Eu tô falando há muito tempo, comecei lá de trás mesmo, né? Na Zona Oeste tinha muito atleta duro, tinha muito nego bom. Só que, muitas das vezes, os objetivos são diferentes. Uhum. Tem muita academia que não tem o objetivo de competir. Tem outras que botam o objetivo como competir. Então, quer dizer, você tem que ter uma balança para você definir bem o que é isso aí. E, cara, eu digo nas minhas aulas, jiu-jitsu é muito fácil. Depende só de você treinar. Né? Você precisa de 3 passos básicos para você ficar um bom lutador de jiu-jitsu. É treinar, em primeiro lugar. Em segundo lugar é treinar. E em terceiro lugar é treinar. Então, quer dizer, quando você tem esse objetivo e você se dedica a ele por não sei nem porquê, né? Às vezes a pessoa quer até se dedicar, mas não pode, porque tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer outra coisa. Então ela não consegue, mesmo ela querendo. Ou ela tem algum problema de saúde, ou ela tem falta de dinheiro, ou ela não tem kimono. Tem uma série de coisas que influenciam nisso. Mas quando a pessoa consegue fazer esse tipo de coisa, tem muito bons atletas. Então, quer dizer, quando você seleciona um campeão mundial, o cara é o melhor da categoria. Realmente, naquele momento ali, naquela competição, ele é o melhor, porque, de repente, tu tem muitos outros atletas que teriam aquela chance de competir, de brigar por aquela luta ali, e não tiveram oportunidade, ou por não ter o visto, que até o Wilson comentou, de que o cara quer ir, mas não tem o visto, o cara não tem o visto, ou o cara não tem o dinheiro, ou o cara não tem
o suporte necessário. Então, eu acho que nós temos um celeiro de atletas em todos os lugares. O problema é você pensar esses objetivos de cada um. O cara, e interessante que você falou aí é que eles, os que não conseguem competir, indiretamente, eles participam, porque eles são o material humano que levanta aquele outro atleta que vai lutar, né? Sim, porque na verdade, como toda equipe, toda coisa, você tem a pessoa de frente e você tem as pessoas que te dão o suporte, né? Então, muitas das vezes, né, você fala, o Juarez. O Juarez é o fundador, o Juarez é o mais antigo, o Juarez é o líder. Mas por trás do Juarez tem várias outras pessoas, tem vários outros professores que são tão fundamentais quanto o Juarez. Né? Isso desde a parte dos atletas, por servir como matéria humana para treinar os outros, como os professores que se dedicam o tempo para ensinar, para participar. Então, quer dizer, eu acho que isso é bons atletas, um celeiro de campeões, tu vai encontrar em qualquer área que tu for. Se tu for para o norte, se tu for para Bahia, se tu for para São Paulo, se tu for para Minas, se tu vier aqui para a região dos lagos, se tu for mar para o norte, sabe? Por quê? Mas tudo isso depende de uma série de coisas, depende. O professor está se dedicando para isso, ele pode dar aula o tempo todo, ou o professor é aquele professor que tem um trabalha de 7 às 5, e vai dar a aulinha dele de noite, uma vez ou 2 vezes na semana. Né? Então, tem uma série de coisas que fazem essa diferença. Agora, que tem, pode ter certeza que você tem. Mas, assim, o que eu achei interessante, na verdade, o que me assustou quando eu fui morar em Saquarema, foi que eu não imaginava a quantidade de atleta. Porque quando você vê uma cidade grande, pô, aqui tem a academia, eu tenho uma... A César fica 2 ruas de mim. No final da minha rua tem uma Gracie Barra. Na Covanca, que é um bairro próximo aqui, tem agora o Black, tá junto com o João Gabriel. Mais à frente tem o Zulu. Então, assim, na região dos lagos, além de ter menos academia, a quantidade de pessoas também é muito menor. Sim. Então, o que me espantou, cara, foi que a quantidade de surfista em Saquarema é quase a mesma de lutador. Eu acho que ali, quando o cara no surf, ele luta, ou então faz os dois. Às vezes, e na maioria das vezes faz os dois. E assim, pô, você vou em Araruama treinar. Pô, e você tem mais gente do que no centro do Rio, na academia, às vezes, pô, pegar aquele treino de 11 horas, meu irmão, uma pedreira, meu irmão, uma pedreira. Então, passei mal, cara. Pô, você saía saía de Tyson. De 11 horas? Pô, eu peguei Tyson de cara. Não, Tyson veio descansado. Então, eu já tinha pego que eu não vou falar o nome, mas já pego daqui a pouquinho vem Tyson, aí depois foi o menino, aquele que tá lá fora também, o de olho claro, o Paulo, como é que é o nome dele? Marcos Paulo. Marcos Paulo. Eu enfiei o dedo no olho dele, que eu fiquei até com inveja no dia. Meu irmão, os caras pulando igual pipoca. Então, assim, é muito bom, cara, você chegar num lugar e ter treino de qualidade. Mas o interessante, você falou, depende muito do que você se dedica. Tem gente que se dedica a ser aquele professor, né, que vai ensinar o jiu-jitsu, e vai ser aquele paizão, e vai fazer tudo mais, e tem aquele professor que só bota na competição. Você conseguiu unir as duas coisas, de ser aquele paizão que cobra, tem que fazer, eu lembro disso, tem que tirar a habilitação, tem que falar inglês, tem que ir para entrar na faculdade, tem que fazer isso tudo, e mesmo assim os caras competiam. Então, às vezes eu chegava, pô, o cara tem terror psicológico, pô, tá com medo do quê? Botar uma faixa rosa, não sei o quê, mas só pedrada nos caras, e os caras mesmo assim adorando aquilo, assim, e fazendo tudo que você pedia, e competindo em alto nível. Baiano, eu acho que foi o cara que mais eu vi tomando cascudo aí, toda hora vinha, né, então... E tá lá fora, se formou e tudo mais, faixa preta, e tá seguindo a vida dele. Pedrinho, que é engenheiro, tem o Marcos Paulo, tá lá fora, então uma galera. Pedrinho tá aí na live, eu vi ele entrando aí na live. Pedrinho, eu botei uma foto esses dias, eu lembro até hoje, foi Campeonato Brasileiro de 2002, ele viu o Minotauro, ele era garotinho. Maldonete, me leva lá pra tirar uma foto com o Minotauro. Ele saiu pulando e você ficou rindo dele depois, foi muito engraçado. E aí eu vi como é que eu sou velho, que eu já era adulto, ele era uma criança.
É isso aí. Eu acho que a gente tem que conciliar uma série de coisas, de coisa. A gente tem que saber cobrar, saber pedir, saber exigir, é, dar o carinho necessário que quando a pessoa consegue, né? Então, quer dizer, tem que juntar uma série de coisas. E, na verdade, eu vejo que os professores eles se acomodam muito, né? Eles se acomodam muito, eles sentam naquela poderosidade da faixa preta dele. Eu sou faixa preta, eu sou o dono da verdade, eu sou o galo do terreiro e não quer dar espaço para ninguém, não O quer professor e o ouvir. atleta. Professor e atleta, estou falando em termos do professor. E muitas das vezes não quer sentar para estudar um pouquinho. Ontem e hoje eu estava em curso. Teve o curso do Uhum. BJJ Kids online, né? Que estava eu e o Wilson, que está aí na live também, tava no coisa. Nós fizemos o curso todo, O Wilson que você fala né? é o Wilson que lutava? É o Wilson Fel, ele está no México. É Ah, esse que está aí, ó, Jiu-Jitsu Brasileiro México. ah, Está aqui tá. na live. Pensei que É, fosse o meu... Wilson, faixa preta que lutava lá com o Teixeirinha. Não, não. Não, É não. o Wilson Fel, ele era de Nova Friburgo, tá ele e a esposa lá. Então, quer dizer, fazendo um Show. trabalho brilhante lá, né? Então, e eu vejo assim, a maioria dos faixas pretas querem sentar na poderosidade dele das faixas pretas e achar que são... E aí o que acontece é que o tempo passa e o cara às vezes fica meio defasado. Isso mesmo acontece com os atletas. Os atletas chegam num determinado ponto que todo aluno acha que sabe mais do que o professor. Todo aluno acha que ele tem mais valor, que se ele for um competidor e estiver ganhando, ele acha que ele é mais poderoso do que o professor. Então aquele orgulho sobe, aí ele já não quer mais treinar, ele já não quer mais pagar, ele já não quer mais escutar o professor. E eu tenho uma coisa que eu digo assim, cada vivência é uma vivência, né? Cada oportunidade é única, né? Eu falo pro cara, tu precisa treinar, treinar. Aí vem um colega, fala assim, você devia tomar algum tipo de suplemento, Suplemento. anabolizante. Aí o cara vai fazer, vou fazer musculação. Cara, vai faltar tempo para ele, porque se a pessoa não tiver uma condição de ser rico o suficiente para não fazer nada, ter tempo para malhar, se alimentar, treinar e dormir, mas nesse inteirinho ele tem que botar que ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que namorar. Então, quer dizer, não sobrou tempo. Então, quer dizer, Eu qual acho é o que seu objetivo? O objetivo é o foco principal. eu Se acho o que no modo objetivo... geral, Juarez, eu vou falar do faixa preta, né, para não ficar batendo nos coloridos, mas eu acho que o faixa preta, ele depois que ele sai da marrom para preta, ele entra num estágio de comodismo muito grande, Sim. né? Ele começa a chegar atrasado no treino, ele não faz mais a física, não faz posição. Então, eu acho que isso vai começar a afetar o desempenho dele, o rendimento, e ele não percebe. Principalmente se ele for adulto, né? Porque depois que você é master e você está com a sua vida já estabilizada, você vê que as competições de master são muito mais cheias do que antigamente. Com certeza. Porque se formou-se mais faixas pretas, a gente envelheceu, eu já sou Master 2. Sério? Então eu já estou indo para os 40, daqui a pouco chego nos 40. Então eu já tenho minha profissão, já tenho minha Sim. casa, eu estou casado, então eu já tenho o meu tempo livre, eu não preciso sair para ir para a faculdade, trabalhar em faculdade, eu já faço uma coisa só. Então eu acho que eu senti falta agora. Porque quando eu fui tentar entrar no ritmo, aí eu senti o peso desse relaxamento natural do faixa preta que não é competidor. Porque o cara que é competidor, ele sabe que ele tem que batalhar. Que tem sempre alguém melhor do que você. Você falou do comodismo, realmente. O cara chega na faixa preta, ele dá aquela acomodada, ele dá uma parada. Aí quando ele começa, principalmente os adultos, né? Aí quando ele começa a ver as categorias, quando ele começa a ver as categorias dele, aí ele começa a se acovardar. Ah, não vou lutar porque eu não estou treinando, eu não vou lutar porque eu não estou legal, eu não vou lutar por causa disso, por causa daquilo.
E o objetivo dele vai se modificando de acordo com as necessidades de cada um. Aí ele vai saindo, aí quer dizer, vai ficando coisa. Quando o cara chega no Master, o Master tá tão duro quanto o adulto, tá? Eu lutei no Master 1 porque eu não queria lutar com o Tyson, a verdade é essa. Aí... Eu lutei no 1. Eu não queria lutar com o Tyson, eu lutei no Master 1, cara. Quando o cara chega no Master, aí vem essa situação assim, o cara já está com uma profissão, ele já está trabalhando, ele já está casado, ele já está com uma estabilidade financeira, que ele não depende que ninguém pague para ele, que ninguém leve ele, porque a gente, quando garoto, com a garotada, o que a gente fazia? A gente botava 10 dentro no carro e ia competir, né? Aí parava na padaria, comprava pão com mortadela, e todo mundo comia pão com mortadela. Agora o pessoal toma whey, come batata doce, isso aí. Faz aquela... Então, o cara já tem uma outra situação financeira, ele já tem uma outra condição. Então, ele já vai e muitas das vezes eu conheço vários amigos de Master que eles vão para lutar, claro, mas o principal objetivo deles é dar aquela descarregada na adrenalina lá, aquela suada. Se divertir, não tem a preocupação de resultado que eu tenho que mostrar para o patrocinador, eu tenho que mostrar para isso ou para aquele. Então, quer dizer, cara, a coisa flui mais fácil. Eu fui para lutar, cara, porque eu precisava me testar, né? Eu tava voltando, eu tava indo bem nas academias, né? Quando a gente pega a faixa preta, tem um monte de amigo. Então a gente vai lá, treina bem pra caraca, vai lá, treina bem. Cara, e você ficar muito longe da competição é um problema. Sim. É um problema sério, porque quando eu cheguei na área de combate, Juarez, que eu falei com você passou por mim, você falou, boa sorte, não sei o que e tal. E você entra naquela... Você começa a olhar pro lado, você não sabe com quem você vai lutar. E eu comecei a reviver uma parada que eu não vivia há um tempo, né? E aí chamou um nome e minha perna tava dura, eu não conseguia andar, eu fiquei com a perna dura. Eu falei, cara, que doideira. Aí foi aquela descarga de adrenalina. E aí, quando começou valendo, porrada comeu, mas deu tudo certo. Mas eu acho que esse tipo a competição com o tempo, né? Você indo sempre, chegava a época que tava a gente dormindo na arquibancada, vai chamar a gente, tá dormindo, tranquilão, de tanto que a gente fazia aquilo. A gente começa a espaçar até o rendimento. Por exemplo, tem gente que sente isso, né? E com você não tem isso porque eu sei que a gente está entre amigos. Mas se você vai numa outra academia, quem é atleta sabe que isso acontece, e você vai rolar com uma pessoa diferente que você sabe que é dura, a descarga de adrenalina é quase igual à da competição. Idêntica. Isso aí. É quase igual. Eu fui num seminário, cara, então assim, e lutar com gente que já, experiente, que é campeão de MMA, já foi campeão, e você, meu irmão, é uma descarga de adrenalina brutal. Eu acho que isso tudo é costume, né? Mestre, você falou sobre a musculação, né? A galera, muita gente larga, aí vai pra musculação e bota o kimono debaixo do braço e depois chega na academia e já quer fazer logo rola, né? Eu vejo que é profissional, que é personal, né? Então... Eu acho assim que, com certeza você sabe disso, que uma atividade como a musculação, ela vai ajudar, com certeza, no teu rendimento. Não vai superar um treino de jiu-jitsu bem feito, não vai superar o aquecimento, o drill, a posição, né? Porque a galera que me via lutar e você acompanhou isso de perto, porque você chegou a dormir no tatame, né, e viu a gente treinar. Várias vezes. Pô, a galera não imagina que, assim, o pão que eu já amassou, que a gente que passava, né, porra. Ah, a Maldanete dá muito triângulo, mas eu fazia 2.000 triângulos todo dia. Todo dia, às vezes saía de lá meia-noite, 1h da manhã. E pra competir no sábado. E César sem pena. O novo, né? A gente fazia. Sim. E o pessoal viu o André dando triângulo. Meu irmão, mas quantas vezes ele fazia puxar pra guarda direto pro triângulo aí? O Éder dando armelock. Pô, fazia, porra, Éder até hoje, ele entra na academia, se eu não me engano, na última vez que eu tive com ele bota na guarda, fica um pouquinho pra mim aí. Armelock. Aí quando você cansa, porque tá ajoelhado, ele pega outro, bota ajoelhado e fica armelock. Então a galera não sabe que a trabalheira que dá pra você chegar numa performance e que não vai ser substituída pela musculação. Acho que é uma coisa que agrega, né?
que vai melhorar o seu desempenho, né? O treinamento físico vai agregar, não substituir. Ele vai agregar, mas ele vai agregar para a pessoa que tem uma condição muito boa. Sim. Porque se a pessoa não tiver uma condição financeira muito boa, ele tem que fazer por opções. Então, quer dizer, quando se fala em objetivo, qual é o teu objetivo? Aí o cara precisa trabalhar, ele precisa estudar, ele precisa dar atenção à namorada, ou à mulher, ou o que for. Então, quer dizer, as opções, ele quer fazer muita coisa, e isso está se enraizado na nossa cultura, até do professor de jiu-jitsu mesmo, né? O professor de jiu-jitsu, ele mesmo quer fazer tudo. Ele quer dar aula, ele quer varrer, ele quer limpar, ele quer fazer a propaganda dele de marketing, ele quer receber a mensalidade, ele quer fazer um tudo. E acaba que ele não consegue crescer porque ele está muito ocupado, ele está muito atarefado de coisas. Então, entra naquele círculo vicioso. E isso acontece com a parte física, né? Então, quer dizer, numa academia, que nem eu tenho aqui, quer dizer, agora está tudo parado, né? Mas tinha aula 6 horas da manhã, tem aula 9 horas da manhã, 8 horas da manhã. Depois tinha o treino de 11 horas que era específico para alguns. Treino de 4 horas, tem treino de 6 horas, tem treino de 7h30, tem treino de 8h30. Então, quer dizer, te falei 7 aulas no dia. Então, se a pessoa tem a oportunidade, e aqui a gente fazia isso, né? O cara treinava num horário, depois vinha para o outro horário, depois treinava. Então, quer dizer, não tem como não ficar bom. Não tem como não ficar bom. E eu acho treinar. É treinar, entendeu? Então... Como eu te falei, nada vai substituir, Juarez, nada vai substituir. E eu tenho uma lembrança também, que a galera vê hoje em dia a pessoa, a gente tem um tempo, né, tá quase acabando. A pessoa, o recado que eu vou deixar pra galera, né, tem muita gente, a maioria que tá te assistindo não me conhece, né, eu fiquei fora do circuito muito tempo, não sou uma pessoa famosa, né, conheço algumas pessoas, uma ou outra, pessoal mais velho, mas assim, o recado que eu deixo pra galera que quer viver disso tem que persistir muito, cara. Tem que persistir muito. Porque eu tô lembrando de um fato aqui, não sei se você lembra disso, hoje todo mundo conhece. Chegou, tá online. Não existe fórmula mágica, o segredo é treinar forte todos os dias. Entendeu? Eu lembro de uma vez, hoje todo mundo conhece o André Galvão, né? Mega atleta. Então, assim, mas ninguém conheceu o André Galvão quando ele via com careca de carro e dormia no tatame de César aqui do lado. Você pegou isso pra lutar Lerge. Sim. Então, assim, a pessoa fala, então o que eu tava te falando, existe muito mais gente por trás de um mega atleta do que a pessoa pode imaginar. Então, acho que... Você citou o Galvão, ele já treinou aqui na academia, já lutou aqui com nós. Gente finíssima. Você citou o Ricardo Arona, que também já treinou comigo no tempo que eu dava aula aqui em Araruama, né, em outra academia. Bia Mesquita. Beatriz Mesquita ainda treina comigo. A hora que ela está aqui no Brasil, ela vem para cá. Ela é garota nossa aqui, né? Então, excepcional, gente finíssima também. Excepcional. Então, quer dizer, eu vejo assim, hoje, a coisa que eu deixo assim, todo mundo quer viver de jiu-jitsu, mas eu diria para quem quer viver de jiu-jitsu que ele tem que viver para o jiu-jitsu. O cara vivendo para o jiu-jitsu, ele consegue viver do jiu-jitsu. Não é fácil? Não é fácil. Mas nenhuma profissão é fácil hoje em dia, né? Você como personal, tu tem que conquistar teu cliente, tu tem que marcar horário. Estudar. E o que eu disse, eu hoje estava em curso, hoje eu estava em curso. E se tiver outro, se eu puder fazer, eu tô fazendo, eu tô, sabe? Sem parar, eu tenho que ficar me atualizando permanentemente. E as pessoas não querem fazer isso. As pessoas não querem se dar o trabalho. E eu acho, assim tem pouco tempo aqui, eu não quero te atrapalhar, Juarez, mas eu queria deixar assim, uma mensagem que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais grato. A gente não pode esquecer a nossa história, né? Por onde a gente passou, aqueles que nos ajudaram. Eu acho que
Para eu chegar na faixa preta, muita gente me ajudou. Sim. Né? Eu conquistei o sonho de muita gente que às vezes pode ser que eles não conquistem. Né? Porque às vezes a faixa preta de jiu-jitsu não é fácil você chegar. São vários tropeços, a vida vai querendo te derrubar e você vai levantando e vai tentando. Mas eu acho assim, quem tem que ser um pouco grato a essas pessoas, né? Os professores, aquela pessoa que te apresentou e te levou, né? Quem foi que te levou para o jiu-jitsu? Quem te incentivou? O que você viu que eu acho que máxima gratidão, né? A Daniel aí tá aí, ó, apareceu também, tem a galera falando. Então, assim, Paez Daniela Paez, ótimo. grande Dani, Abu Dhabi. Duríssima, não vai pegar mais meu braço porque ela mora em Abu Dhabi. Aí, então eu acho que... Mas a filha dela, se vier aí, pega. Ela pega. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato. Eu falei com a galera que eu vejo muita gente hoje que tá no auge, tá na mídia, esquecer da galera que levou eles até lá. Né? Ou de alguma maneira participou. Então, acho que a galera tinha que ser grato, assim como eu sou grato a todos os meus professores. Sou grato aos amigos que eu fiz nesse percurso, você é um deles. Sempre me recebeu muito bem em Araruama, sempre me ajudou nas competições. Mesmo quando você arbitrava, quando você falava, se empatar eu dou pro outro. Então, eu tinha um terror psicológico a todo momento, assim como você, como Cláudio Domingos, como o seu irmão Eduardo. Hoje todo mundo pergunta, pô, Maldade, como é que você faz aquela inversão, aquela raspada de meio? Quem me ensinou foi Eduardo, foi irmão do Juarez, que tá aí todo dia, me ensinou isso aí em 2000, eu nunca mais esqueci. Então, a galera que me pergunta quem me ensinou foi o irmão do Juarez, Eduardo. Qualquer coisa, briga com ele, reclama com ele. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser grato. E, como eu te falei, Juarez, eu queria agradecer a você pela oportunidade de estar comigo aqui ao vivo. Agradeço muito a você por algumas coisas que nós passamos juntos, aprendemos, brincamos, a maneira como você sempre tratou minha família, a minha filha até hoje fala de você, que quer ir lá com o professor da cambalhota. Então, assim, isso aí. Muito obrigado. Valentina, vem cá rapidinho, Valentina. Muito obrigado. Nós já estamos na contagem regressiva, hein? Dá um oi aqui, ó. Ao tio da cambalhota, pode dar um oi pra ele. Ih, minha linda, tudo Juarez, bem? muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente se encontre em breve para conversar mais. Sim, com certeza isso vai passar, a gente vai se encontrar aí pelas competições. Eu tenho que te agradecer. Agradecer aos meus alunos que estão aí na live, o Marco Aurélio lá de Portugal, o Wilson lá do México, o Éder que entrou aí, eu vi, a Samara, Pedrinho, né? Tem uma galera aí, eu vou acabar esquecendo o nome, a Dani Paeschi, a Aline, né? O Andrezinho tá aqui, o Ademir tá coisa, Leandro. Quer dizer, agradecer essa galera toda que nos assiste. Eu espero que possa colocar conteúdo. Eu estou dando várias instruções nas aulas online aí todo dia. Né? Tem uma programação no final de semana que eu vou divulgar durante as aulas online. Então, quer dizer, não parei, não vou parar e recomendo a todo mundo, quem puder, fique em casa para a gente passar por mais essa aí e quando retornar a gente poder nos abraçar. Fica em casa, mundo. mas acompanha as aulas do professor Juarez. Quem quiser, clica aí em cima, me segue, que eu vou colocar conteúdo bacana também de preparação física. Tamo junto, obrigado. Maldonete, um abração, muito obrigado. Um abraço, irmão. Galera, Tamo todo junto. mundo que está nos ouvindo, brigadão. Até terça-feira com Denis Machado. Show de bola. Que eu vou fazer com ele. Um abração. Vou ficar de olho. Um abraço.